O que você vai aprender na mentoria de hoje? A montar um cronograma de estudos. Não é só montar um cronograma de estudos, você vai aprender a montar um cronograma de estudos que vai pelo menos dobrar a velocidade com que você aprende. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, a gente está aqui para mais uma mentoria. Essa mentoria, como eu disse para vocês, ela é gratuita, está aberta aqui. Vou dar uma boa tarde aqui para todo mundo. E o que eu queria pedir para vocês nesse boa tarde? Eu queria pedir para vocês se apresentarem, para eu conhecer vocês. Ó, fala assim, fala a cidade de onde você está falando e fala qual curso você vai prestar. Você quer fazer medicina, quer fazer engenharia, quer fazer direito, quer fazer medicina na USP, quer fazer engenharia no ITA. Compartilha aí pra gente se conhecer melhor. Eu sou engenheiro formado pelo ITA, mas a gente não tá falando só de preparação pro ITA não, tá? E nem preparação só para militares. A gente tá falando de vários tipos de preparação que com certeza vão ajudar vocês, tá? Na verdade, assim, técnicas que vão realmente fazer vocês passarem, né? Independente do vestibular que vocês quiserem prestar, tá bom? E aí eu queria fazer o seguinte, se você conhece alguém que você acha que você vai ajudar a passar no vestibular, e você, poxa, eu gostaria de ajudar essa pessoa, que essa pessoa é top, uma pessoa que eu gosto pra caramba, faz o seguinte, compartilha essa live com essa pessoa, tá bom? Então assim, quem quiser aprender e estudar e quiser comprometer um horário certinho, nós estamos aqui, nós vamos estar aqui toda semana às 4 horas da tarde, tá bom? A Vanessa, eu já falei, a Amanda tá agradecendo pela live. Ô Amanda, que isso, eu que agradeço por você estar aqui, a gente precisa de muitos estudantes dedicados para ver se melhora esse país nosso, né? Gera mais riqueza, para gerar mais emprego, para diminuir a desigualdade do nosso país, e quem vai fazer isso são vocês, né? Vocês vão fazer isso se tornando bons profissionais. Tenho certeza que vocês vão impactar muitas vidas, tá? Gente, qual é o tema da nossa aula de hoje? Ó, a Amanda falou, a chave do desemprego é a educação. É isso mesmo, Amanda, é a educação. Você olha que os países que tem, que as pessoas estudam mais, né, que tem mais anos de escolaridade, né, um indicador importante, um indicador econômico importante, são os países onde o desemprego é menor. E se o desemprego é baixo, gente, o que mais que acontece? Quais são as consequências de um desemprego baixo? O que acontece com um país onde o desemprego é baixo? O que acontece com os índices de violência desse país? O que acontece com a questão da saúde, né? O pessoal consegue se cuidar melhor ou não? A gente vê aí que os países que têm um índice de desemprego baixo, né, que tem mais emprego, eles também têm baixos índices de violência, né? As pessoas conseguem viver melhor, acaba tendo mais saúde, porque a pessoa pode cuidar da própria saúde. É isso aí. Vamos começar a nossa live de hoje, a nossa mentoria, e hoje a gente vai falar sobre cronograma de estudos. O que você vai aprender na aula de hoje? O que você vai aprender na mentoria de hoje? Eu deixei anotado aqui, ó, mas eu vou te falar. Você vai aprender a montar um cronograma de estudos. Não é só montar um cronograma de estudos, você vai aprender a montar um cronograma de estudos que vai aumentar a velocidade que você aprende em quase pelo menos o dobro, vai pelo menos dobrar a velocidade com que você aprende. É isso mesmo, você vai aprender mais rápido se você usar esse cronograma que eu vou te ensinar a montar. Bruno, você vai montar um cronograma de estudos para mim hoje? Não, eu não vou montar. Por quê? Porque demora tipo uns 2 dias para montar um cronograma de estudos. Se for muito top, assim, um cronograma de estudos mais simples você consegue montar em um dia, talvez uma manhã. Mas um cronograma de estudos top mesmo, do jeito que a gente faz para os nossos alunos, né? Que, na verdade, o curso já é um cronograma de estudos. Do jeito que a gente organiza, é um cronograma que dá trabalho. Mas eu vou te ensinar hoje o que você deve saber, né, sobre um cronograma de estudos. E você vai ver que um cronograma de estudos pode realmente potencializar a velocidade com que você aprende, tá? Pode aumentar a velocidade que você aprende muito. O que você vai aprender também hoje? Hoje você vai aprender que o ideal é alguém fazer esse cronograma de estudos para você. Por que eu tenho que saber montar um cronograma de estudos, Bruno? Me explica, por que eu tenho que saber montar um cronograma de estudos? Primeiro passo, porque você aprende a diferenciar um cronograma de estudos ruim de um bom.
É importante você saber, poxa, esse cronograma de estudos aqui tá legal. Não, esse cronograma de estudos aqui não tá legal. São coisas que são importantes você saber, né? É importante você saber isso, tá? O que mais, Bruno? O que mais? Compartilha comigo aí, fala comigo, Bruno. Por que mais que eu devo saber montar um cronograma de estudos? Porque você não perde tempo tendo que descobrir ou decidir diariamente o que você precisa estudar. Faz sentido isso que eu falei para você? Olha só, se você tem um cronograma de estudos bom, e por que você vai aprender a montar um cronograma de estudos bom? Porque aí você não perde tempo tendo que decidir, o que eu vou estudar hoje? Nossa, o que eu tenho que estudar hoje? Você não tem que descobrir isso, você não tem que decidir isso, você já sabe, porque o cronograma de estudos já vai te dizer o que você precisa estudar em cada dia. Bruno, então quer dizer que eu tenho que ter um cronograma de estudos que me diz o que eu tenho que estudar em cada dia? Não, é diferente, eu vou te explicar daqui a pouco. O que você precisa entender por enquanto, para a gente começar a nossa aula aqui no início, você precisa entender que um cronograma de estudos vai te dizer o que você precisa estudar naquele dia, sem te dizer com antecedência tudo que você precisa estudar em cada dia. Isso é ruim, inclusive, mas você vai ver por que é bom, tá? Bruno, me fala mais desse negócio, Por que eu tenho que saber montar um cronograma de estudos? Por quê? Porque você, olha só, garante que você vai estudar na ordem que maximiza o seu aprendizado. Quem aqui quer estudar na ordem que maximiza o aprendizado? Fala assim, eu quero. Digita aí, fala assim, eu quero aprender mais rápido. Escreve aí nos comentários para eu saber que vocês estão participando. Bruno, eu sei que eu preciso aprender a escrever um cronograma, a montar um cronograma de estudos. Me fala uma coisa, se eu estou assistindo essa live aqui, Bruno, é porque eu acho que eu não sei montar um cronograma de estudos, ou eu acho que eu preciso melhorar nessa habilidade aí de montar um cronograma de estudos. E eu percebo que muitos dos meus colegas também têm essa dificuldade, eles não sabem montar um cronograma de estudos. E eu fico muito para baixo por causa disso, porque eu queria saber montar um cronograma de estudos. Então, Bruno, eu queria saber porque a maioria, olha só, dos estudantes não sabem montar um cronograma de estudos. Por que isso acontece, Bruno? A primeira coisa que eu preciso te dizer é a seguinte: cronograma de estudos é diferente de horário de estudos. Então eu vou escrever isso aqui, né, para ficar legal para nós. Cronograma de estudos é diferente de horário de estudos. Horário de estudos é quando você monta uma grade, né? Você monta uma grade horária e vai colocando. Eu vou fazer rapidinho aqui. Horário de estudos é assim, eu coloco aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aqui eu coloco um horário, por exemplo, tipo o horário que eu acordo. E aqui, ó, eu vou até 10 horas da noite, né? Que é a hora que eu durmo. Acho que eu vou dormir às 11. Eu vou colocando aqui nessa grade as matérias. Isso é um horário de estudos. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma live para ensinar vocês a montar um horário de estudos. Mas não é isso que a gente vai olhar hoje. Porque hoje a gente vai estudar cronograma de estudos. E cronograma de estudos é diferente de horário de estudos. Então essa é uma observação que eu preciso fazer para vocês, tá? Que ainda tem a ver com por que a maioria dos estudantes não consegue montar um cronograma de estudos, porque muita gente confunde cronograma de estudos com horário de estudos. Agora, tem um outro lance, gente, que eu vou falar para vocês aqui, e eu vou contar com muita maturidade de vocês, tá? Eu preciso que você seja muito maduro nesse momento, que seja muito madura nesse momento. Eu vou falar uma coisa aqui, que é uma habilidade que provavelmente você não tem, só que tem um negócio legal. Você não deveria ter. É esperado que você não tenha. E assim, não é culpa sua. É uma característica do seu cérebro. Tudo que a gente fala aqui tem um embasamento científico. E não é à toa que a maioria dos estudantes não consegue montar um horário de estudos. Tem algumas limitações no cérebro do estudante. Em geral, vocês vão ver que é uma característica muito específica de uma determinada idade e que tá tudo certo. É normal. Acontece com todo mundo, entendeu? É tipo assim, um estudante, geralmente o estudante está na adolescência, né? A maioria está na adolescência. Até ali os 20 anos, tem várias partes do seu corpo que ainda estão em desenvolvimento. E o nosso cérebro, ele está
em desenvolvimento constante, porque o tempo todo são criadas conexões entre os neurônios, né? Então, assim, se os neurônios estão se conectando, a estrutura física do cérebro está mudando, então a gente está se desenvolvendo. Mas tem algumas estruturas no cérebro que deveriam estar prontas, que estão prontas na cabeça de uma pessoa adulta, que na cabeça de uma criança não estão prontas. Isso é muito fácil de entender, né? Tanto é que a cabeça da criança cresce, porque o cérebro cresce, enfim. E dá para entender também, baseado nisso, que é natural que algumas estruturas do nosso cérebro vão terminar de se formar ali pela idade adulta. E entre elas é uma estrutura muito específica, que requer habilidade de planejamento. Então, por que a maioria dos estudantes não consegue montar um horário de estudos, um cronograma de estudos, um cronograma? Porque requer habilidade de planejamento. E olha só, que depende do lobo frontal do seu cérebro. Vou chamar assim, tá? Bruno, me explica isso direito. O seu cérebro é dividido em várias partes, né? E aí o seu córtex tem um lobo frontal, tem uma parte que é frontal ali. E entre outras coisas, essa área do cérebro, ela é responsável pelo seu movimento, ela é responsável por você criar uma sequência, né, de ações para vencer um determinado obstáculo. E assim, é normal. Essa parte do cérebro, ela vai se formar depois. Bruno, como assim? O que você está querendo dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, deixa eu explicar isso melhor. O cérebro só é finalizado, as estruturas do cérebro, a partir dos 20 anos de idade. O que isso significa na prática? Isso significa na prática que o seu cérebro ele vai estar se formando, as estruturas básicas do seu cérebro, elas vão estar se formando até depois dos seus 20 anos de idade. É certeza que até os 20 anos de idade o seu cérebro não está 100% formado. E aí eu não estou falando das conexões entre os neurônios, não. Essas aí vão acontecer até o resto da sua vida. Mas tudo que precisa para você continuar aprendendo, né, para você executar algumas tarefas, não vai estar formado até os seus 20 anos. Varia, né? Tem gente que vai estar formado a partir dos 20, tem gente que é a partir dos 22. Raramente alguém com menos de 19 anos, 17, muito raro. As pessoas normais, a maioria de nós, vem a ter o cérebro formado mesmo a partir dos 20 anos de idade. 21, 22, 23, até 24, 25, daí pra lá, entendeu? De 20 pra lá. Então, é natural isso. E aí tem uma outra informação que eu preciso te passar que é super importante. O lobo frontal é uma das últimas áreas a se desenvolver. Olha só que interessante isso. O lobo frontal do seu cérebro é uma das últimas áreas a se desenvolver. E é justamente essa área que tem a responsabilidade, que é a área responsável, que é a área que pode fazer planejamentos. Então, tipo assim, você quer fazer uma viagem. Um adolescente, ele consegue programar uma viagem? Consegue programar. Mas ele não vai conseguir programar tão bem quanto um adulto. Por quê? Porque o cérebro do adulto está mais desenvolvido do que o do adolescente. Significa que o adolescente é subdesenvolvido? Não, não é nada disso, gente. É coisa normal da vida, entendeu? É tipo assim, o pé da gente cresce até uma certa idade, depois para de crescer. É normal, tá tudo certo. O cérebro também, ele vai se desenvolvendo, as estruturas do cérebro vão se desenvolver e elas vão continuar se desenvolvendo até 20 anos de idade, 20 e poucos anos. O lobo frontal, que é responsável pelo planejamento, é a parte que demora mais para se desenvolver. Ela é finalizada por último. Então é natural que você não consiga fazer um planejamento, tá? Não precisa sofrer por causa disso. Todo mundo é assim, por exceção da exceção que não é. Então não preocupa com isso. Não é para você ficar triste por causa disso. Ah, Bruno, isso significa que eu não vou conseguir aprender a desenvolver um planejamento? Não, você consegue aprender. Porque eu vou te dar os passos aqui. Se você seguir os... Eu vou fazer essa parte para você, entendeu? Do passo a passo. Mesmo assim, pode ser que você enfrente algumas dificuldades na construção de um cronograma de estudos. Mas, por outro lado, você vai aprender a identificar se o cronograma de estudos está bem feito ou não, se você pegar um cronograma de estudos feito até por outra pessoa. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Não precisa ficar triste, tá, gente? Isso aí não tem nada a ver com a capacidade de passar no vestibular, tem nada a ver. Por que eu tô falando isso? Eu vou anotar aqui um negócio mais importante. É o seguinte, é uma observação importante que a gente precisa colocar. Em geral, os vestibulandos têm menos de 20 anos. Eu estou
falando aqui para uma média, tá bom? Estou falando no geral. No geral, a maioria das pessoas tem menos de 20 anos. E aí, essas pessoas, elas têm naturalmente mais dificuldade de montar um planejamento. Um cronograma nada mais é do que um planejamento de estudos. E assim, já é difícil cumprir um planejamento. Não é fácil. Por quê? Porque depende de cada um é de um jeito. Montar, então, é mais difícil ainda, porque você precisa pensar em todas as variáveis, em todos os detalhes, em todos os obstáculos, tá? Então não preocupe. Eu vi que algumas pessoas comentaram assim, eu tenho dificuldade de cumprir o cronograma da plataforma e tal. É normal também. Às vezes a gente vem de uma outra base e tal, e na plataforma tem muito conteúdo. É normal e a gente vai falando sobre isso aqui, tá? Na live passada a gente falou sobre estratégia de prova, né? Como você faz uma prova mais rápido. Hoje a gente está falando sobre como montar um cronograma. E mais para frente, nas próximas lives, a gente fala sobre assuntos de como que organiza os estudos no dia a dia, como que monta um horário de estudos, como eu tenho que fazer na hora que eu estou assistindo aula. A gente fala sobre isso tudo, mas hoje a gente vai focar no cronograma. Bruno, beleza, mas eu quero montar um cronograma de qualquer jeito. Eu resolvi montar o meu. Inclusive, depois que você terminar essa aula aqui, eu vou querer montar um cronograma, porque faltam um pouco mais de 6 meses para o Enem, e eu quero aproveitar esse negócio aí, quero tirar uma boa nota no Enem. E faltam 4 meses para o ITA, né? Então, tem que dar um jeito aí para resolver isso rápido. Aí a pergunta que muita gente faz é assim, Bruno, quais são os erros que as pessoas cometem quando estão montando um cronograma? Qual que é o jeito errado? Então beleza, então vamos falar sobre isso aqui. O jeito errado de montar um cronograma de estudos. Qual é esse jeito errado? Um erro que eu vejo muitos estudantes cometerem é o seguinte, é tentar montar o cronograma a partir do edital do vestibular. Por que que isso é um erro? Porque o edital, ele vem, às vezes, na ordem alfabética dos assuntos. E a ordem alfabética dos assuntos, ela não é necessariamente a melhor ordem para você aprender a matéria. Quando você monta um cronograma, é bom você separar em frentes, né? Pega aquelas matérias, vou falar sobre isso, tá? Mas você pega aquelas matérias mais compridas e separa em 2, 3 frentes para você ir estudando em paralelo, né? E até a organização dessas frentes, ela tem uma razão de ser. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu vou explicar para você o jeito certo de fazer um cronograma de estudos sozinho ou sozinha, tá? Eu vou colocar por conta própria, que é melhor. Mas muita gente quer fazer isso. Pega o edital e fala, vou estudar tudo que está no edital e sai riscando as coisas que estudou no edital, ou monta uma planilha com tudo do edital e separa só por matéria. Isso tende a não funcionar. Por quê? Porque a ordem que vem no edital não é necessariamente a melhor ordem para você aprender. O cronograma, ele tem que ser montado para você aprender a matéria e não para você simplesmente sair checando, porque demora mais. Se você coloca na ordem correta, aí dá mais certo. O que mais, Bruno? Qual seria um outro erro, assim? Um outro erro é tentar montar a partir de livros. Bruno, peraí. Se montar a partir do edital é errado, porque não obedece à ordem, por que montar a partir do livro também é errado? Porque o livro vem numa ordem. Realmente, o livro vem numa ordem que facilita o seu aprendizado, que vai te ajudar a aprender a matéria. Mas também não é a melhor estratégia. Por que não é a melhor estratégia? Porque quando ele é montado na ordem, quando você pega um livro, o livro tem muito mais conteúdo do que o que vai cair no seu vestibular. O jeito que a FUVEST cobra função quadrática é diferente do jeito que o Enem cobra função quadrática, que é diferente do jeito que o ITA cobra função quadrática. Eles cobram coisas diferentes, entendeu? Então, o jeito que, vamos pensar polinômios, o jeito que o Enem cobra polinômios é diferente do jeito que a USP cobra polinômios, que é muito diferente do jeito que o ITA cobra polinômios, que é diferente do jeito que o IME cobra polinômios. Cada um cobra de um jeito. Vamos pensar, um outro assunto, geometria plana, cai em todos os vestibulares, mas o ITA cobra de um jeito, a USP cobra de um jeito, o Enem cobra de um jeito, as faculdades do Sul cobram de outro, vai variando, entendeu? O edital, ele vai te dar como que cada vestibular cobra, mas o livro não vai te dar isso. O livro vai te dar a ordem dos assuntos, tá? Então você tem que ficar ligado para isso aí. Deixa eu colocar aqui mais um erro que eu vejo o pessoal cometer. Qual erro? Tentar fixar qual assunto você vai estudar em cada dia de cada semana. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo muita gente montar um cronograma de estudos e que a pessoa coloca na ordem certinha, consegue colocar o conteúdo certinho que vai cair. E aí, o que a pessoa faz? Ela vai lá
e diz assim, ó, nessa semana eu vou estudar isso, nessa semana eu vou estudar isso, nessa semana eu vou estudar isso. E ela põe semana por semana. E o que acontece? Acontece alguma coisa no meio do caminho. A pessoa se frustra no meio do caminho e tal. Acontece alguma coisa que a pessoa não consegue cumprir aquele cronograma. E aí ela se frustra. E essa frustração, a frustração é um sentimento ruim que a gente deve evitar, entendeu? Agora, por que existe frustração? Porque existe um desalinhamento, né, uma diferença entre o que acontece e o que era esperado, né? Frustração é simplesmente uma quebra de expectativa. Imagina que você foi numa festa, né? Você faz de conta que você tá querendo começar um namoro pela internet. Daí você combinou e tal, selecionou, quero uma pessoa da minha cidade, com essas características e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, pô, aí vocês marcam de encontrar num lugar. Chega, aí você vai com uma expectativa, né? Porque você tá vendo ali o perfil da pessoa na rede social de relacionamento, você tá vendo que a pessoa gosta e tal. Pô, se essa pessoa gosta disso, ela deve ser mais ou menos assim, ela deve ter mais ou menos essa altura, na altura já fala, né? Ela deve ter mais ou menos esse biotipo e tal, esse físico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando chega lá na hora, é uma pessoa totalmente diferente daquilo que você esperava. Você fica frustrada. Por quê? Porque você criou uma expectativa diferente. E o cronograma é justamente isso. Quando você monta um cronograma e que você fixa datas, aí você tem uma expectativa. Se você não cumpre, se você adianta, você fica super feliz, é uma quebra de expectativa boa. Mas se você atrasa, você fica assim pra baixo, pô, você fica meio jururu. E aí não é legal. Imagina você ficar jururu direto nos seus estudos. Não é legal. Você tem que ficar de boa nos estudos. Pô, você tá aprendendo, é um negócio bom, entendeu? Vou fazer bem pra sua vida, você tem que ficar feliz. E o cronograma tem que te ajudar a ficar feliz. E hoje você vai aprender a montar um cronograma que vai te deixar feliz. O que mais, Bruno? Qual outro erro? Porque é muito erro que a gente comete. Aí eu não quero deixar você passar por isso, não. Um outro erro é usar vários materiais de referência. Usar vários materiais de referência para montar um cronograma é um erro muito comum e você precisa evitar esse erro a qualquer custo. Por quê? Porque se você pega vários materiais, você vai ver, por exemplo, você pegar livros de física diferentes, né? Tem o livro de física do Ramalho, tem o livro de física da Beatriz Alvarenga, tem o livro de física lá do Tópicos, tem o livro de física do Calçada. Aí você quer pegar um cronograma que cobre tudo, você vai ver, você vai chegar no final com trocentos tópicos para você cobrir, ou na verdade, se você pegasse um livro só, já ia resolver seu problema. Vamos lá, Bruno, você conhece pessoas que conseguem fazer isso? Ah, bacana. Até para você ter um alinhamento expectativo aí, né? Pessoas que conseguem fazer um cronograma de estudos top. Quais seriam essas pessoas? Adultos que sejam profissionais da área de educação. Gente, Bruno tá falando aí que só adulto que sabe, não sei o que enjoado, tá falando negócio de adulto e tal. Não só adulto, não, gente, não é isso, ó. Lembra, de novo, é uma questão fisiológica. Por que tem que ser os adultos que são profissionais da área de educação? Eles têm o lobo frontal desenvolvido. A vida é assim, entendeu? Tem coisa que é fisiológica. Olha só, presta atenção. Eu gosto muito de futebol, mas eu nunca seria um jogador de velocidade como o Neymar. Por quê? Eu tenho 1,84 m, né, já tenho um biotipo assim maior, eu não tenho a mobilidade que ele tem. Ele é tipo uma capa de pardal, é magrinho, então é muito difícil, ele muda de direção muito fácil, entendeu? Eu teria que jogar numa posição, tipo a posição do Kaká, né, mais no meio de campo, ou do Raí. O Raí é muito velho pra vocês, né? Nem o Kaká vocês não conhecem, né? Eu não sei de um jogador bom assim, que tem mais de 1,80 m. Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo é outro nível, né? Nem falo. Cristiano Ronaldo é demais. Eu pelo menos gosto. Gosto muito do Messi também, mas eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, me identifico mais com ele. O Messi tem muito talento, né? Muito esforçado, mas o Cristiano Ronaldo, ele tem muito menos talento do que o Messi, né? Para driblar. E eu vejo ele como uma pessoa super esforçada, né? Mas vamos lá, quem mais, Bruno? Quem mais consegue montar um cronograma para mim? Ó, um professor da disciplina X monta o cronograma da disciplina X. Por que esse professor consegue fazer isso? Porque ele é especialista com experiência. Ele sabe tudo que você precisa aprender para aprender lá a matéria, entendeu? Então, se eu quiser aprender química, a melhor maneira é eu procurar um professor de química e perguntar para esse professor
como que e pedir para ele montar um cronograma para mim. Inclusive, é isso que a gente faz no cursinho, né? A gente pede ao professor de química e fala assim, professor, monta um cronograma de química. Ele fala assim, tá bom, quantas aulas por semana? Ah, 6 aulas. Então ele fala assim, tá bom, então eu vou dividir em 3 frentes, beleza? Beleza. Aí ele vai lá e monta um cronograma com 3 frentes de química, tudo na sequência certinho. Inclusive, tem muito professor que muda a sequência do livro didático, porque ele entende que a sequência vai ser melhor para o aluno aprender e tal, enfim. É um negócio bacana, assim, mas o cara é especialista e ele tem experiência. Então, assim, especialista e com experiência faz diferença. E quem mais que consegue montar um bom cronograma de estudos? Autor de livro. Por quê? Autor de livro é diferenciado. Ah, Bruno, mas você está falando que o autor de livro é um cara especial, ele é mais não sei o quê, ele tem essas características, tal, não sei o quê, é um ser humano melhor que os outros. Não, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando isso porque, presta atenção. Para escrever um livro, na verdade, são vários autores, aí ainda tem os editores, aí tem os revisores e mais um monte de gente sob o nome de uma só pessoa, que nesse caso é o autor. Até se você abrir um livro aí, um livro didático, eu tenho um livro aqui, o livro do Tópicos de Física. Vou abrir ele aqui rapidinho. Tem 3 autores para começar. Aí quando você vira a capa, tem gerente editorial, editor, mais de um editor, editores assistentes, assistente editorial, coordenador de revisão, revisores, assistente de produção editorial, coordenador de iconografia, gerente de... Enfim, tem um monte de gente aqui, tem umas 30 pessoas só nesse livro aqui do Tópicos da Física, para escrever esse livro. Então tem muita gente. Aqui no livro tem um outro aqui, o pessoal que gosta de biologia, tem aqui Amabis e Marto, né? Eu não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Mas aí tem 2 autores e da mesma forma... Olha a quantidade de gente aqui, só para trabalhar junto com os autores, para garantir que o livro vai ser top. Então, assim, é muito bacana mesmo. Então, o autor é fora de série, tá? É fora de série. Agora, Bruno, a pergunta que não quer calar, Bruno. Qual é o jeito certo de fazer um cronograma de estudos? Gente, este é o momento pelo qual todos vocês esperavam. O jeito certo, Bruno, qual é o jeito certo? Primeira coisa, avisos importantes. O seu cronograma precisa ser flexível. Por que o cronograma precisa ser flexível? Imagina que você está lá estudando, está no seu 2º mês de estudo e alguém fica doente na sua família, você precisa passar 2 dias no hospital com essa pessoa, sei lá, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. E você tinha lá montado um cronograma que previa que você ia estudar naqueles 2 dias. Só que não dá para você estudar. Então o que você tem que fazer? Você tem que montar um cronograma que permita que você, inclusive, fique alguns dias sem estudar, por intempéries naturais que estão fora do seu controle. Importante você fazer isso. Outra coisa, os conteúdos devem ser organizados na ordem correta. Qual ordem correta? Que facilita e acelera o aprendizado. Lembra que eu falei lá no início daquele lance de assim, vou montar um cronograma aqui a partir do edital. Aí você pega o edital, tá tudo em ordem alfabética. Se você seguir ali pela ordem alfabética, já era. Você vai estar estudando, sei lá, equação recíproca, e aí você não vai saber função direito. Por quê? Porque o E vem antes do F. Então, assim, não faz sentido você ter um cronograma que não respeita uma determinada ordem. Tem que ter uma ordem. E eu já vou te explicar como você vai fazer isso. Porque o livro tem a ordem correta. O edital tem tudo que vai cair. Você precisa trabalhar com os 2 para montar o seu cronograma. O que mais que eu quero te avisar aqui? O seu cronograma deve ter espaço para exercícios. Tá? Você precisa fazer isso aí, você precisa deixar espaço para exercício no seu cronograma. O dia que a gente for falar sobre horário de estudos e sobre como estudar no dia a dia, a gente vai falar mais sobre isso. Mas resumindo, é assim, você vai ter que alocar uma determinada quantidade de tempo para estudar um determinado assunto. Então, sei lá, leis de Newton, você vai precisar de 8 horas para estudar leis de Newton. Então, você vai passar estudando leis de Newton durante 4 semanas, vamos supor, tá? Durante 4 semanas, 2 horas por semana. Nessas 2 horas tem que ter pelo menos 1 hora para exercício. Tá? Inclusive, se você entrar no site da faculdade, quando eles descrevem lá a grade horária e eles falam as matérias, eles colocam o tempo de aula, o tempo para atividades práticas e um tempo para estudo individual.
individual. Esse estudo individual são exercícios, né? Você tem que ver a teoria e tal, mas teoricamente você entendeu tudo na aula, você vai precisar de separar esse tempo para exercício, que é o tempo de estudo individual. Depois a gente vai fazer uma live para falar só sobre horário de estudos, depois só sobre estudo individual, depois só sobre assistir aula. Se você acompanhar aqui, você vai pegar estudo de graça. Beleza, dito isto, tem algumas formas de você estudar, de você montar o cronograma. Um jeito é usar edital mais livro. O outro jeito é pegar a apostila de cursinho. Basicamente são esses dois jeitos. Eu vou começar a falar aqui do edital mais livro. A primeira coisa, agora anota, porque agora é um passo a passo. Eu vou até colocar aqui para você, que é um passo a passo. A primeira coisa, você vai montar uma planilha com os capítulos dos livros. Você vai pegar um livro igual esse aqui, vou pegar esse aqui só de exemplo, tá? Você vai ver que esse livro tem aqui os capítulos dele, ó. Tem o capítulo 1, 2, 3, ele chama de tópicos. E vai montar uma planilha com todos esses tópicos. Essa parte aqui de dentro você não precisa pôr, não. Mas aí aqui dentro tem os assuntos, né? Os subtópicos. Você vai montar uma planilha com os tópicos, que no caso são os capítulos do livro. E aí você vai fazer isso com todos os livros. O livro aqui de biologia também tem a mesma coisa, ó. Vou abrir aqui para ficar um negócio bem prático mesmo. Vocês estão vendo aqui, tá vendo, ó, aqui deu para ver. Então aqui tem um capítulo 3, a base molecular da vida. Aí você vai ter que ter uma linha lá com esse capítulo. É só de exemplo. Então assim, eu tô usando aqui porque biologia é a Lucimara que gosta, ela que entende biologia. Física, eu gosto desse livro, mas eu gosto mais do livro do Ramalho, porque me ajudou a passar no ITA, né? Esse aqui eu acho muito aprofundado, assim, eu acho muito difícil. Mas tem gente que gosta. Eu não conseguia acompanhar direito tópicos na época, né? Então você vai pegar isso, tá? Aí o próximo passo, ó. Aí você vai fazer o seguinte, você vai comparar com o edital e destacar os capítulos com assuntos previstos no edital. Bruno, como assim? Você montou a sua planilha lá, tem todos os tópicos. Montei os tópicos. Você vai lá, tópico 1, daí tá o tópico lá, qual que é? Não sei qual que é. Aí faz conta que ele cai no seu vestibular, tá escrito no edital. Aí você marca ele com uma corzinha diferente. Vai pro próximo, ele não cai no seu edital, não, você pula. Aí o outro, você vai lá e marca, se ele cai no seu, se estiver no seu edital, aí você marca, entendeu? Por exemplo, no ITA, na época que eu fazia, não caía probabilidade. Não caía nenhuma questão de probabilidade. Eu não estudei. Na época que eu fiz o ITA, praticamente não caía física moderna. Até tinha no edital, mas não caía. Eu não estudei. Então você vai marcar aqueles que caem. Aí depois que você fizer isso, você vai fazer o seguinte, você vai criar frentes para cada disciplina. Como assim, Bruno? Se for disciplina de exatas e biologia, a minha sugestão, biologia, você vai criar 3 frentes, uma para cada série do ensino médio. Via de regra, isso vai funcionar. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o livro, por exemplo, Tópicos da Física, é o livro do primeiro ano, tá marcado aqui primeiro ano. Ali na estante tem o 2 e o 3. Aí você vai pegar, não, a frente 1 é o material do primeiro ano, é o tópico do primeiro ano. Frente 2 é do segundo ano, frente 3 é do terceiro ano. E aí você vai colocar as frentes. E você vai estudar as frentes em paralelo. Para matemática funciona bem, para física funciona bem, para química você pode ter que fazer alguns ajustes aí com cálculos estequiométricos, estequiometria. Para biologia também funciona bem. As coisas são bem descorrelatadas, vamos dizer assim. Tem livros que trabalham o sistema nervoso no primeiro e no segundo ano, e você vai ter que fazer essa organização. Mas via de regra, as 3 frentes para biologia e exatas vão funcionar. Aí o que mais? Brunão, me fala aí, como que eu faço para geografia e história? Geografia e história, 2 frentes que eu vejo os professores fazerem, né? Quando a gente conversa com os professores aqui no cursinho, geralmente eles colocam 2 frentes: história geral, história do Brasil, geografia política, geografia física, geografia geral, geografia do Brasil, depende. Mas eles fazem divisão em 2 frentes as matérias de exato. Português, o que eu recomendo que você faça no caso de português, é você criar uma frente para literatura, uma frente para gramática, uma frente para interpretação de texto e uma frente para redação. Você vai seguir esse cronograma aí, você vai ver lá o livro, os conteúdos do edital, marcar e montar as frentes, tá? Português é um negócio mais difícil de fazer sozinho, por conta própria. Por quê? Porque o edital não é muito claro às vezes, entendeu? E assim, eles cobram muita interpretação de texto e jogam gramática no meio. É bom você contar com a ajuda de um especialista para fazer isso, tá? E aí tem outras disciplinas que você vai usar uma frente só, né? Eu tenho visto os professores fazerem que filosofia, sociologia, inglês ou espanhol, né? Geralmente
professores usam só uma frente. Então é isso. Para você fazer o sistema baseado no edital, é mais ou menos por aí, não tem muito o que mexer não. No caso da apostila do cursinho, é igual edital mais livro. Só que o cursinho é igual edital mais livro. Porém, né, o cursinho já fez o trabalho da distribuição em frentes. Então, isso o cursinho geralmente faz. Ah, Bruno, qual cursinho? Escolha um cursinho com tradição no seu vestibular. É importante vocês fazerem isso. Bruno, qual é o próximo passo? O próximo passo é você pegar os livros indicados para o seu vestibular, e aqui é importante, uma coleção por disciplina. Pegar o edital do seu vestibular, casar os livros e o edital. Colocar numa planilha, né? Pega o edital dos vestibulares, marque os assuntos que caem no seu vestibular, os livros que você selecionou, distribua ao longo das semanas. Bruno, como que eu vou saber quantas semanas eu vou dar para cada assunto? A minha recomendação é assim, distribua ao longo das semanas conforme. Aí você pode usar número de páginas de cada assunto, número de exercícios. Eu gosto de fazer mais pelo número de exercícios, tá? De cada assunto. Então pondera pelo número de exercícios, número de páginas de cada assunto. Aí você vai ter que fazer uma média ponderada aí. Tá, deixa eu ver. Eu vou abrir aqui então, no quadro então, para vocês verem como que é a plataforma. Vou abrir uma disciplina só pra gente ser bem rápido, tá? Aqui no quadro, eu entrei aqui na minha conta, tá? Na minha conta. Eu vou abrir aqui Física, Matemática. Matemática, aí todo mundo tem uma matemática básica, tá? Que é um conteúdo extra, você não precisa estudar. Mas é um conteúdo extra e aqui tem os tópicos. Aí dentro do módulo 1 de matemática, você tem 3 frentes, frente A, frente B e frente C. E aí tem o assunto, da frente A, você começa com sistemas de unidades e medidas, depois você pula para a teoria alimentar dos conjuntos, depois você vai para relações e funções. Você vai estudando na sequência. Aí dentro aqui, né, vamos pegar, por exemplo, um outro assunto aqui, triângulos. Na frente C, triângulos tem conceitos básicos de geometria plana. Quando você entra aqui em triângulos, aí tem 3 listas de exercícios. Aí é uma lista para cada semana. E aqui tem aulas, né? Então aqui você tem 1 hora de aula, aqui mais 1 hora de aula. Então você faz 1 hora de aula, faz uns exercícios. Essa lista aqui tem 12 exercícios. Se você na primeira semana de estudar triângulos, se assistir essa hora de aula aqui e fizer essa lista de exercícios, tá bom, você já matou da semana. Vai demorar umas 2 horas para fazer isso tudo. Na segunda semana, você vai lá e faz essa aula de congruência, né, que é uns 50 minutos, mais a lista de triângulos, a segunda lista, é uma segunda lista. Ela tem 15 exercícios também, dá para você fazer no tempo determinado, 2 horas. E aí na terceira semana você faz uma lista do Enem, que é rapidinha, tem 10 exercícios, é só questão do Enem, né? Aí dentro da aula, se você entrar aqui, tem as aulas, né, que os professores explicam, isso aqui inclusive é o Wagner, que é super caprichoso. Se tiver alguma dúvida na aula, você posta aqui. Tem um negócio agora que o pessoal fez, é o seguinte, você entra lá na plataforma e você começa a escrever uma dúvida, né? Como... Aí ele aparece todas as dúvidas que tem essa palavra. Aí você seleciona lá e de repente alguém já teve a dúvida que você tinha. Mas beleza, vamos sair aqui. Importante que eu queria que vocês vissem era essa distribuição. Módulo 1, frente A, frente B e frente C. Módulo 2, frente A, 2 tópicos de cada frente, né? Função do segundo grau, já tem 3 listas também, bastante coisa, mais tempo de aula, tá vendo? Porque tem equações, então já está definido o tempo que você vai gastar aqui nos assuntos. Função exponencial também é maior, né? 2 horas de aula, 1 hora para cada semana, e você vai fazendo assim. Deixa eu ver biologia. Biologia eu não entendo nada, gente. Biologia também tem 3 frentes, frente A, frente B e frente C. Então você vai estudar em paralelo. Tá bom? Isso aqui, o cronograma já está pronto. Por exemplo, ele não precisa preocupar com o cronograma. O cronograma já está pronto. Então é isso, gente. A nossa aula de hoje terminou. Eu queria pedir a ajuda de vocês. Na aula passada, a gente tinha uma hashtag. A hashtag era Aluno Panguá. Eu queria que vocês colocassem uma hashtag. Cronograma que aprova é a nossa hashtag, hein, galera? Um beijo para vocês. Muito obrigado que vocês estiveram comigo até aqui. Um beijo e até logo. Tchau!